Começando mais um vídeo, Energy Channel. Hoje eu recebo o presidente aqui da Abrem, meu amigo Yuri. Tudo bom, Ricardo? Tudo bom, Yuri? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. E você? Faz um tempinho que a gente não se fala, né? Faz um tempinho, né? Satisfação estar aqui de novo, conversando com você nesse podcast que é sucesso aí no setor de energia. Muito obrigado. Bom, a gente tudo bem aqui. Você perguntou se tá tudo bem, tá tudo ótimo. E vamos falar um pouquinho agora sobre o cenário de recuperação energética de resíduos no Brasil e no mundo. Então, pra gente começar, eu sei que você tá atento aí o que tá acontecendo nesse cenário. Fala pra gente. Então, a Abrem agora é a Associação Brasileira de Energia de Resíduos, né? A partir do projeto Europa Union Climate Dialogues, UCD, nós ganhamos muita visibilidade no setor de biogás. As empresas grandes multinacionais estão ingressando na Abrem, que são as duas maiores empresas de biogás do mundo, basicamente estão na Abrem, mas outras grandes empresas e médias, pequenas também estão entrando e formando um pipeline e uma demanda bem específica com a biodigestão anaeróbia. Então, nós temos aí um potencial enorme no Brasil de biogás, biometano e da tradicional pauta da Abrem, que é a recuperação energética, né? Que é a transformação daquele resíduo urbano, né? Urbano, não reciclável e energia limpa e renovável por meio de termoelétricas a cogeração. E também, dos resíduos urbanos, a gente pode fazer a biodigestão anaeróbia da fração orgânica para gerar biogás e biometano. E a biodigestão ela vai mais além, né? 92% do potencial do biogás no Brasil, potencial teórico do que vai crescer, vai vir de resíduos da agropecuária. Então, essa é uma pauta que entrou forte na Abrem. A gente hoje é associado da BAG, Associação Brasileira da Agropecuária, e temos aí uma cooperação com a Associação Brasileira da Proteína Animal, a BPA. E isso torna a Abrem protagonista nesse setor, defendendo essa pauta bem específica da biodigestão anaeróbia. Basicamente, são todas as agendas do metano, né? Hoje, 90% das emissões de metano vêm de resíduos urbanos e da agropecuária. E essas emissões são evitadas por meio dessas tecnologias que a Abrem representa. Legal, tem muito trabalho para fazer. Quando a gente olha para as questões de reforma do setor elétrico, quais são as propostas da Abrem? Então, a reforma do setor elétrico, nós apresentamos uma proposta de um balcão único de contratação, que a maior dificuldade que a gente tem no nosso setor são as concessões municipais, que a gestão do resíduo urbano ela é de titularidade do município, necessita feita uma delegação por concessão, por força de lei. E essa concessão municipal não conversa com os leilões federais. E são dois momentos de licitação que não estão conectados. Então, há um risco assumido de eu não conseguir vender energia após ter um contrato de concessão assinado. E eu só posso vender energia se eu tiver um contrato de concessão. Então, essa dificuldade, esse abismo que existe entre o poder municipal e federal está sendo corrigido por uma proposta de um balcão único de contratação, de modo que o município possa estruturar a concessão, participar de um leilão ou de uma compra direta promovida por chamada pública, onde há uma garantia de compra dessa energia por parte da União Federal. Então, o concessionário que ganhar o contrato de concessão, ele tem direito a acessar já a venda de energia elétrica. E nessa licitação, a gente derrubaria o preço da energia e o preço da taxa do lixo. Então, você tem ali atendendo a modicidade tarifária nas duas pontas, né? Então, há efetivamente um processo licitatório mais único, um balcão único de contratação. Ou seja, a gente propôs isso e agora a expectativa é que seja incorporado ao texto, porque isso tem tudo a ver com a reforma do setor elétrico. É uma forma de energia que vai gerar na base, vai dar estabilidade. O biogás, por exemplo, que pode ser contratado da biodigestão, ele pode utilizar um gasômetro e ser complementar à energia solar. Durante as 6 horas que tem sol, você reserva o biogás no gasômetro e despacha as outras 18 horas que você também tem necessidade energética. Então, ele funciona como uma bateria, mas um custo bem mais reduzido, né? E principalmente, né, reduz as emissões de metano, que é um problema climático hoje global, é um problema drástico. Hoje, o metano é 86 vezes mais forte que o CO2. O metano, ele é o principal gás de efeito estufa hoje da agenda climática global, porque ele é um short-living pollutant, ou seja, um poluente de curta duração. Se eu corto o metano hoje, daqui a 10 anos ele sai da atmosfera. O mesmo eu não posso dizer do CO2. Então, se a gente quer sobreviver, chegar a 2050 com o aquecimento global monitorado, contido, né, nós vamos precisar reduzir o metano principalmente. Então, esse é o apelo que a gente faz como associação, né? A gente tem uma pauta de descarbonização de 10 a 15 vezes maior que outras renováveis. E isso precisa ser precificado, isso precisa ser considerado na reforma do setor elétrico. Quando a gente fala de perspectivas para o futuro, projetos de lei, andamento que possuem ligações com o setor de energia e resíduos. Então, Ricardo, nós temos aí o Programa Nacional da Recuperação Energética de Resíduos, que é o PL 924 de 22, que está na Câmara dos Deputados.
e o PL 1202 de 23, que é um texto muito parecido, que está no Senado Federal. Eles estão realmente não estão andando muito esses PLs, talvez por um fato deles terem uma agenda muito limitada aos resíduos urbanos. Então, nós, de forma inteligente, fizemos o texto base do Programa Nacional do Metano Zero. Esse programa ele vai ter um certificado de origem chamado Metano Zero para cobrir a diferença de preço, utilizando o crédito de descarbonização. Então, de maneira inteligente, ele cumpre as metas do Acordo de Paris, principalmente o compromisso global do metano, que é reduzir 30% das emissões de metano até 2030, que o Brasil é signatário, reforçado ano passado na COP29, em Baku, onde o Brasil declarou que se compromete a desviar resíduos orgânicos de aterros sanitários. Tanto é que esse ano teve uma audiência pública do MMA com o propósito de redução, desvio de resíduos orgânicos de aterros sanitários. Então, para fazer esse desvio, a gente precisa contratar a fonte energética. E isso vai ocorrer por meio desse programa que vai contratar biogás e recuperação energética com certificado de origem, trazendo também a mesma redação que a gente propôs lá para a reforma do setor elétrico, que é aquele balcão 1 de contratação, trazendo também princípios e objetivos, né, desse programa nacional e a criação de um comitê interministerial de monitoramento, de proposição de propostas de políticas públicas necessárias para efetivar tanto a questão da fiscalização do cumprimento das metas que vão ser estabelecidas no programa e também fazendo aquele monitoramento de evolução, né, do cumprimento dessas metas. Então, a gente acha que falta diálogo entre os ministérios, porque a nossa pauta é pulverizada entre o Ministério das Cidades, Ministério de Desenvolvimento Regional, Ministério da Economia, Meio Ambiente... Aí fica difícil. Ministério da Energia e ainda o MDIC. Então, como é que todo mundo, essas 6 pastas vão conversar? Então, esse é o nosso desafio, né? Ter uma união de esforços com a participação também da iniciativa privada, associações, para que realmente o Brasil possa avançar na recuperação energética no biogás no Brasil. Tá. E como fica o contexto do ambiente regulatório quando a gente fala do Brasil em relação à gestão de resíduos? Olha, o contexto regulatório, vamos lá, a gente tem agora dos resíduos orgânicos, né, o biogás, ele está sendo regulamentado o biometano, certificado de origem, de garantia de origem do biometano Segob, que ele decorre do combustível do futuro, que é uma lei federal aprovada no passado, que prevê a adição obrigatória de 1% de biometano na rede de gás natural a partir de 2026, a ser comprovado, adquirido, né, pelo importador, pelo distribuidor e pelo produtor de gás natural, basicamente a Petrobras e outros players. Então, isso vai acontecer ano que vem. Então, está em discussão em audiência pública agora um decreto. E a nossa proposta é que a gente considere o tamanho da planta, o tipo de resíduo, o potencial de descarbonização, o metano fugitivo, que ocorre muito em aterros sanitários, cerca de 50%, 70%. Nossa, é bastante. Bastante. Então, isso tem que ser precificado. O biogás não é igual. O biogás ele depende da rota tecnológica. E o biometano, claro, a molécula do biometano ela é igual, né? Ela é a mesma coisa. Só que você pode ter uma pureza melhor também, você pode ter uma descarbonização muito maior. Então, a gente propõe que a precificação da molécula do biometano ela tenha uma ligação direta com o potencial de descarbonização das emissões evitadas de metano. Sim, se a gente comparar hoje com o setor fotovoltaico que está tendo um problema de adicionar essas demandas de energia, tanto eólico como solar, na rede. No setor de biogás, biometano, isso tem algum problema relacionado ao escoamento dessa produção? O biometano é um combustível renovável. Ele vai dialogar com gás natural, com transporte, com a indústria, né? Agora, o biogás ele pode não ser purificado, ele pode simplesmente ser queimado no motor CHP e gerar eletricidade renovável. Nesse caso, ele pode ser, como eu falei, né, reservado num gasômetro e ser despachado de forma complementar à energia solar, utilizando o mesmo grid. Então, você, de forma inteligente, cria uma usina híbrida que nem precisa exatamente estar no mesmo local, pode estar em locais distintos, mas que você vai conseguir ali dar uma sinergia, uma estabilidade para a carga, né? Porque são produções diferentes, né, de energia. Exatamente. Que você pode, ora, injetar uma outra e compensar essa injeção de energia. Mas a questão é a infraestrutura do grid, né? Porque o grid está comprometido, não tem muito investimento, o investimento precisa ser maior, né, para a gente escoar essa energia. O que falta no Brasil é o DSO, né?
Distribution System Operator. A gente tem o NS, que é o operador do sistema de transmissão acima de 230 kV. E falta os operadores das distribuidoras, do sistema de distribuição mais local. E aí é a hora que entra bateria, entra gasômetro, entra hidrelétrica reversível e todas as soluções que vão fazer despachabilidade em momentos críticos para dar estabilidade e confiabilidade à carga da energia solar e eólica no país. É mais uma fonte de armazenamento, então isso é totalmente acessível aí para se montar grandes plantas junto à área de produção. Exatamente, totalmente acessível, principalmente no setor rural, né, no ambiente rural, porque 92% do potencial do biogás está no resíduo da agropecuária. Então isso vai trazer também desenvolvimento da área rural no Brasil, energia de melhor qualidade. E o interesse da área rural em investir nisso? Como que está sendo? Esse é um desafio. É por isso que a Abram hoje faz parte da BAG. A gente é associado justamente para promover a nossa agenda, estar à disposição, participar dos eventos com eles. A gente também está participando, nossos associados, de eventos do setor sucroenergético, o potencial da cana, né, muito grande, da vinhaça, da torta de filtro para a produção de biogás. Então, a estratégia da Abram, estar conectada ao agro, né? Esses agentes que são grandes players, né? O Brasil, 30% do nosso PIB vem do agro. Então, é uma importância muito grande aproximar os fabricantes, os desenvolvedores de projetos, os EPCistas e todos aqueles que são ligados a essa agenda ao setor da agropecuária. Legal. Aí eu vou te perguntar aqui, então, referente ao potencial brasileiro para a produção não só do biogás, mas do biometano e do CDR. Para quem não sabe, o que é o CDR? É o combustível derivado de resíduos, né? Tá. Hoje o Brasil substitui 30% do combustível utilizado para fazer cimento com CDR, que é basicamente um blend formado por resíduos industriais ou urbanos e outros tipos de materiais que não são recicláveis. Então o CDR, ele substitui o petcock com combustível fóssil muito utilizado para a fabricação do clinker, que é um subproduto do cimento Portland, né? Então, hoje é 30% o índice de substituição, mas a gente pode chegar até 50%, 60%, 80% dessa substituição, como acontece em países europeus. Para isso, tem que ter investimentos na fábrica de cimento e também nas plantas de blendagem, de preparação desse CDR. E o nosso projeto, o Programa Nacional do Metano Zero, traz também incentivos para o CDR. Que é super importante essa indústria. Que é super importante. Hoje a gente não tem metas de CDR, a gente não tem uma agência reguladora que cuida disso, que faz definições. Basicamente, só a BNT fez algum esforço nesse sentido. Mas são normas voluntárias, né, de regulação. Agora, falando do biogás, a gente aproveita 3% do potencial de biogás. 3,4% para ser mais exato. E a gente ainda pode crescer muito no biogás. O biometano é 1,4% do potencial nacional. Nossa. Então, assim, é um mercado de 300 bilhões de reais, só biogás e biometano. E no começo. E a gente está muito no começo, muito incipiente. Agora, com essa adição obrigatória de 1%, a partir de 2026, crescendo 1% ao ano até 2036, a gente vai chegar aí com 10% da participação do gás no Brasil sendo renovável, sendo biometano. E falando de eletricidade, a gente pode atender até 40% da eletricidade do país. É claro que não vai chegar a tudo isso, mas isso mostra que o potencial é enorme, né? O potencial é 70% de substituição do diesel e 40% da eletricidade. É claro que a gente tem energias mais baratas, né? O biogás ele vai entrar como complementar para estabilizar a carga. Só que eu pergunto, a reforma do setor elétrico está endereçando isso? Isso é importante, porque se não precificar um valor maior para essas fontes que fazem o trabalho para conter intermitência, despacháveis, isso tem que ser pago com serviço ancilar, né? Então, a regulamentação, na verdade, dessa medida provisória é que vai ser mais importante, que vai trazer esses critérios de serviços ancilares para realmente remunerar essas fontes adequadamente, que são fontes de capacidade, né, de carga, né? E na sua visão, o que precisa ser feito assim a curto e médio prazo para que isso realmente atinja o objetivo? Olha, a gente precisa... Realmente, o Brasil precisa... educação. Precificar melhor os atributos das fontes. Isso é uma defesa antiga já do setor elétrico. Cada fonte tem que ser precificada de acordo com seus atributos. E o atributo ambiental, mudança climática, ele é muito importante. Então, isso tem que ter uma precificação. A gente precisa que as contratações de energia de capacidade... Claro, energia, a gente está separando energia renovável, intermitente, que é por preço, eólica e solar, basicamente, e energia
capacidade. Aí entra hidrelétrica, termoelétricas, de preferência verdes, como Waste to Energy, e biomassa e também biogás. E também a gente pode colocar aí nesse mix a descarbonização por meio do biometano. Então, esses incentivos eles estão acontecendo. O que a gente vai precisar agora é regulamentações e também a conscientização do mercado, né, da Bolsa de Valores, de todos os agentes tonais, dos agentes financeiros. E, por fim, eu queria destacar a taxonomia sustentável brasileira. Ela está em fase final de regulamentação. Ela vai dar subsídios e até aportes do Tesouro Nacional com títulos soberanos para iniciativas, né, empreendimentos sustentáveis. Sustentáveis eu quero dizer assim, que reduzem gases de efeito estufa. Então, essa agenda climática está entrando forte no Brasil. O Brasil agora está sendo palco da COP30, um momento decisivo de tomar decisões importantes que vão pautar o futuro aí da sobrevivência do planeta. Então, a gente espera aí que o Brasil possa realmente estar aderente às melhores práticas de gestão de resíduos, né? E gerar energia é a melhor forma de tratamento desses resíduos, né? Não é enterrar, gerar energia é muito mais sustentável. Por isso que eu toquei no assunto educação e conhecimento, porque o conhecimento pode acelerar esse processo de percepção dos agentes, dos interlocutores e falar, opa, isso aqui é uma pauta muito maior que a gente imagina. Exatamente. A educação ambiental ela é a base, né, da sociedade hoje para poder motivar as pessoas a colaborarem, né, com o processo de gestão de resíduos. Agora, recentemente houve mudanças na estratégia da associação. O que exatamente mudou? Então, a Abrem sempre teve um grupo de trabalho de biogás e biometano. Isso já é antigo, desde a fundação da Abrem. A empresa que fundou a Abrem foi a H2A, que hoje tem 1,2 bilhões no pipeline de projetos de biogás e biometano, com estercos suínos, produção de CO2 biogênico para a indústria de bebidas e biometano vendendo para a Compagás. Então, a H2A voltou para a Abrem há alguns meses atrás com força total, né? Eles que foram fundadores da Abrem e a gente, a partir desse projeto da União Europeia, como eu te disse, nós mudamos o nome para a Associação Brasileira de Energia de Resíduos. Até porque o nome era muito extenso, né? O nome anterior da Abrem dava uma dificuldade de compreensão, então agora a gente tem um estatuto bem direcionado ao atendimento do biogás, biometano, recuperação energética e o CDR, que são as principais rotas tecnológicas de tratamento de resíduos. Então, por que não se chamar Associação Brasileira de Energia de Resíduos, né? Então ficou um nome bem aderente, a própria sigla mesmo. Já mudou. Então já foi alterado toda a nomenclatura e a gente espera, né, que o mercado de biogás e biometano participe mais da Abrem. A gente tem aí mais de 10 propostas em avaliação, né? A gente espera que surjam mais 30, 40 outras propostas nos próximos meses. Isso é importantíssimo. E quando a gente fala dos principais projetos que envolvem a Abrem com projetos EUCD, e os respectivos resultados, como que está isso? Olha, os resultados foram a publicação de um relatório comparativo, né? O Assessment Report, comparando as políticas públicas do Brasil, especificamente São Paulo e Minas Gerais, que tem os maiores potenciais de biogás do Brasil, com a Europa, União Europeia, as diretivas da União Europeia, focando especificamente na Alemanha e na Dinamarca. Né? A Alemanha, porque é o principal produtor de biogás da Europa, que tem mais regras de incentivo, subsídios, e também tecnologia. Eles são líderes tecnológicos globais. E a Dinamarca, pelo seu modelo de regulação de certificado de origem, que a gente se inspirou muito neles, porque eles hoje, com o certificado de origem, atingiram a 30% de renovabilidade no gás e vão chegar a 100% de biometano até 2030. Então, veja bem, eles vão se tornar realmente... não vai ser necessário mais o gás natural, porque eles vão ter biometano ofertando para o país inteiro, toda a demanda nacional. Já vai suprir. Então, é um benchmark, né? Então, a gente fez toda essa comparação das políticas públicas bem-sucedidas para mostrar para as autoridades no Brasil para tomar decisão. E, a partir disso, houve um relatório de recomendações finais. E aí, a gente fez uma viagem internacional, levando autoridades, né? Para a Bélgica. Para conhecer esses cases. Passar de eventos, de reuniões e de visitas técnicas na Bélgica, Dinamarca e Alemanha. E por último, a gente fez um encerramento na delegação da União Europeia em Brasília, né? No final do ano passado, com a presença de autoridades, ministros, para debater essa pauta e realmente fazer a entrega oficial desses documentos, ter uma devolutiva deles. E, por fim, a gente celebrou um MOU com a European Biogas Association e com a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para apoiar eles, caso eles venham a ser escolhidos como acreditadores, né, para a regulamentação
do Segob, ou seja, então a instituição que vai fazer toda a parte de registro e aposentamento, né, desses títulos, desses certificados de origem, né, do biometano. Maravilha, meu amigo Yuri aqui, presidente da Brem, seja muito bem-vindo sempre. Para a gente finalizar, deixa suas considerações finais. Olha, primeiro quero agradecer imensamente estar aqui mais uma vez no Energy Channel, agradeço você que está aí assistindo a gente e ficar à disposição. Quem quiser conhecer melhor a Brem, pode entrar em contato com a gente, falar com a Brem. A gente está lançando agora um MBA com o IBMEC, a gente está em discussão com eles, com outras instituições também. E tem o nosso evento anual, que acontece dia 5 e 6 de junho em Florianópolis. E depois, nos dias 25 a 27, a gente vai estar no IFAT. Especificamente no dia 26 de manhã, com um painel a manhã toda de discussões sobre as pautas da Brem. Então, você está convidado, IFAT Brasil, 6º Congresso de Energia de Resíduos, no site da Brem você vai encontrar tudo isso. Vamos trazer essas novidades aqui, então, no Energy Channel. Você também fica ligado na nossa programação aqui no Energy Channel, abaixa o aplicativo já disponível e vem com a gente aí ficar bem informado sobre o setor energético como um todo. Muito obrigado mais uma vez, Yuri. Obrigado, Ricardo.